A Igreja de Jerusalém sofreu terríveis perseguições no início do cristianismo. Da mesma forma, milhares de cristãos, ao longo de 2000 anos de cristianismo, sofreram terríveis perseguições. Mas hoje a perseguição é diferente. E nesta aula você vai acompanhar e descobrir como a Igreja sofre, mas permanece triunfante em nome de Jesus. Este é o canal EBD Impactante. Você é muito bem-vindo e eu estou agradecido a Deus pela oportunidade de ir até você para ministrar uma aula de escola bíblica dominical. Nós estamos estudando este trimestre sobre a igreja que estava em Jerusalém, a igreja do início do cristianismo. E nesta oportunidade nós vamos aprender sobre o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. E desde já, como de costume, eu quero pedir aos senhores e às senhoras que se inscrevam neste canal, curta os vídeos se você realmente tiver gostado, deixe o seu comentário, pois é extremamente importante. Sugestões, se você está gostando do formato ou não, se você deseja que nós implementemos alguma mudança, a sua opinião é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, a aula de número 7. Uma igreja que sofre perseguições. O texto áureo desta lição, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 29, que nos diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática nos diz que, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis: a igreja será perseguida e Deus a protegerá. O nosso texto base para esta aula, conhecido como leitura bíblica em classe, foi dividido em duas partes do livro de Atos. A primeira, Atos 5, de 25 a 32, e a segunda, Atos 12, de 1 a 5. É sempre bom reforçar. Se você congrega em uma igreja onde a leitura bíblica em classe é feita na presença de todos, reunido com toda a igreja na nave do templo, você não precisa reler o texto na sua sala. Mas se o texto não foi lido, você deve lê-lo na frente da sua sala, pedindo aos alunos para que eles reforcem a leitura juntamente com você. Por quê? Porque a sua lição está baseada nesse texto. A leitura bíblica em classe nada mais é do que o embasamento no qual toda a lição vai transcorrer. Então vamos para o nosso texto áudio. Vamos para a nossa lição bíblica em classe. Atos 5, 25 a seguir. Diz-nos assim: E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra,
o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora, Atos 12, de 1 a 5. Porque naquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar por estar aqui neste canal, pronto para ministrar esta videoaula. Quero pedir a tua bênção, a tua direção, a tua graça, e quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um daqueles que assistirão esta videoaula e que eles sejam bênção em suas salas de aula, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, os objetivos da nossa lição são explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão e encorajar os alunos a permanecer firmes na fé mesmo diante das adversidades. Eu fiz questão de colocar os objetivos da lição após a leitura do texto, a leitura bíblica em classe, para que você compreenda um ponto muito importante. Tanto a leitura como os objetivos, eles são necessários. Se não puder fazer os objetivos, a sua lição vai ficar incompleta. Se você não ler a leitura bíblica em classe, a sua lição vai ficar sem base, ela não vai ter embasamento bíblico. Então é necessário que você utilize essas duas ferramentas que foram apresentadas, propostas, colocadas à nossa disposição através da revista da Escola Bíblica Dominical. E por falar em revista, no final desta videoaula, você vai ver como se fosse um link, um retângulo com um link para você assistir uma aula específica sobre como utilizar a revista da Escola Bíblica Dominical. Lá eu ensino vocês a respeito do propósito da revista, por que ela foi criada, como é que nós devemos usá-la, para que as nossas aulas não sejam enfadonhas, cansativas e para que os alunos tenham vontade, desejo de assistir às nossas aulas. Então vamos lá. Para introduzir este assunto, nós vamos voltar a um conceito que nós aprendemos há umas 2 lições passadas, que é o conceito de comunidade. Por que a gente tem que reforçar esse conceito? Porque a igreja, ela é uma comunidade. E nós vamos falar nesta lição sobre perseguição à igreja, ou seja, a perseguição à comunidade de cristãos que se reuniam em torno da fé. Então a gente volta, traz à memória esse conceito. O que é uma comunidade? A comunidade é composta por pessoas diferentes que desejam viver em harmonia. De forma geral, uma comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo em comum. E esse algo em comum pode ser uma localização geográfica, o mesmo lugar, um interesse, como por exemplo a fé, uma identidade, como por exemplo os seguidores do caminho, um objetivo, valores, cultura, história ou até mesmo um senso de pertencimento e solidariedade. O que realmente define uma comunidade não é apenas a característica compartilhada, mas a interação e as relações sociais que se desenvolvem entre seus membros, criando um sentimento de coletividade e apoio mútuo. O conceito etimológico, ou seja, a raiz da palavra. A palavra comunidade vem de onde? Ele vem de um termo latim chamado communitas ou comunes, que significa comum
ou partilhados por muitos, ou público. O sufixo tas, como em civitas, cidade, ou libertas, liberdade, é usado para formar substantivos que denotam um estado, qualidade ou condição. Desta forma, etimologicamente, comunitas remete à qualidade ou à condição de ser comum, de partilhar algo, de ter algo em comum, e implica uma interconexão e uma rede de relações baseadas em elementos compartilhados. Então, sabendo disso, a gente reforça o conceito que eu já disse agora há pouco. A igreja é uma comunidade de pessoas que desejam viver em harmonia, que possuem em comum a fé e a esperança e que têm a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como regra de fé. Jesus, ele orientou os discípulos a respeito de uma questão muito importante. Vocês se lembram de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20? O texto nos mostra que antes de Jesus ser levado aos céus, ele dá as últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e ele dá a ordem, a orientação para que eles vão a todo mundo, ensine as pessoas e as batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que estaria com os discípulos durante todo o tempo até a consumação dos séculos. Jesus também disse, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olha que coisa interessante. Jesus foi perseguido, ensinou sobre a perseguição, mostrou aos discípulos que eles padeceriam. Jesus foi morto, ressuscitou, dando-nos prova do que iria acontecer conosco no futuro. Então, os ensinos de Jesus a respeito do mundo, de quem o governa e do nosso relacionamento com esse sistema, deixa claro que, de alguma forma, eu e você, pelo simples fato de sermos cristãos, seremos perseguidos. A gente vai terminar essa introdução lendo esse texto. Eu gosto muito de usar a palavra marcante quando nós falamos sobre textos importantes da Bíblia. Esse texto ele está intimamente ligado com o nosso assunto, o assunto da perseguição. João capítulo 15, dos versículos 16 a 21, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Olha só, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Essa é a introdução da lição de número 7 e é muito importante que nós lembremos a divisão correta do tempo de aula. 20% do seu tempo para a introdução, 60% do seu tempo para o desenvolvimento, onde você vai abordar o tópico 1, 2 e 3, com seus respectivos subtópicos, e o restante dos 20% para a conclusão da nossa aula. Então, nós vamos para o tópico número 1, que tem como título A Igreja Perseguida. Irmãos,
nós não temos dúvidas a respeito do fato de que a Igreja Apostólica, no princípio, foi tremendamente perseguida. Porém, nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre os motivos pelos quais isto aconteceu e continua acontecendo em grande parte do mundo. Olha que interessante, a etimologia da palavra perseguir vem do latim, como a maioria das palavras no português, e transmite a ideia de seguir intensamente, correr atrás de algo até alcançar ou obter, ou até mesmo incomodar de forma insistente. Esse sentido de seguimento contínuo e determinado está refletido em seu uso atual. Ou seja, perseguir é seguir com veemência, com força, correr atrás até conseguir realizar os seus objetivos. E como lemos, Jesus diz que seus discípulos seriam perseguidos por serem seguidores dele. E o principal perseguidor que nós temos é quem? É o diabo, o arqui-inimigo das nossas almas. E o que acontece? O diabo, o nosso adversário, aquele que está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele guia os ímpios de acordo com as suas necessidades. Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esta questão. Quem são os perseguidores da igreja? Isso existe desde o início da igreja, desde a formação da igreja em Atos 2. Se a gente for aprofundar, nós já estudamos isso umas aulas atrás, não me lembro se foi esse trimestre, mas a igreja propriamente dita foi revelada por Jesus, a pessoa de Jesus revela o propósito de ter para ele um povo separado, diferente, que incluísse pessoas do mundo inteiro em diversas épocas, a partir dele. E ele chama os seus discípulos, 12 discípulos, e desses discípulos começa a pregação do Evangelho. Atos capítulo 2 nos mostra a primeira pregação de Pedro e quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Ali, propriamente dita, começou a igreja. Então, quem é ou quem são, melhor dizendo, os perseguidores da igreja? Primeiro, é o diabo, sem sombra de dúvida. Segundo, os seres humanos que vivem sob o domínio do diabo. 2 Coríntios 4,4 nos diz que o príncipe deste século, ou príncipe deste mundo, ou príncipe desta era, várias traduções diferentes, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. E 1 João também nos diz que o mundo jaz no maligno, 5,19. Terceiro grande inimigo da igreja, dos cristãos, o sistema de governo dominado pelo diabo. Então, recapitulando, nós temos três grandes perseguidores: o diabo em si, os seres humanos que são governados por ele. Lembra que na lição passada nós aprendemos que o diabo é o pai da mentira e aqueles que o servem são mentirosos. Então, os seres humanos guiados pelo diabo e o sistema que é composto por esses seres humanos governado. Irmão, mas não são duas, melhor dizendo, dois inimigos? Não, são três. É o diabo como ser espiritual, governador, poderoso, os seres humanos que estão debaixo e aquilo que é criado pelos seres humanos para governar o mundo. Então, esses são os perseguidores. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras: por que existe perseguição? Faça essa pergunta aos seus alunos. Pergunte a eles: irmãos, vocês sabem o motivo ou os motivos pelos quais a Igreja de Jesus Cristo foi perseguida e continua sendo perseguida através de proporções diferentes? Faça essa pergunta em sala de aula
e veja como é que seus alunos vão reagir sobre isso. Se você tiver interesse, se você achar interessante, deixe nos comentários depois do domingo o que você teve de impressão. Eu vou abrir o primeiro parênteses nessa aula. Um professor, ele não pode cometer o erro de somente falar igual papagaio. Ele precisa dar pausas, ele precisa deixar o aluno ler os textos sugeridos, ele precisa ler os textos sugeridos, e aí você pode contar com a participação. Inclusive, tem uma aula específica sobre isso no curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante. Você precisa escolher anteriormente quem vai falar. Se você não conhecer a sala de aula, você pede orientação para quem está ali há mais tempo, talvez o seu colega professor, e por aí vai. Então, por que existe perseguição? Por que Jesus foi perseguido? Primeiro, pelo fato de Jesus ser o Messias, né? Existe um texto muito interessante no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, e eu quero ler nesta Bíblia. Eu fiz uma aquisição essa semana, na verdade a semana passada. Já fazia um bom tempo que eu não comprava uma Bíblia física, né? Eu tenho várias Bíblias pela bondade de Deus, de diversas traduções. E deixa eu aproveitar esse ensejo e ensinar uma coisa para vocês. Você não deve, em hipótese alguma, comprar Bíblia pela capa. Bíblia do pregador, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia disso, daquilo outro. Se você tem 10 Bíblias com capas diferentes, com a mesma tradução, você não fez um investimento saudável, você não investiu de forma sábia. O que deve nortear a compra da sua Bíblia são as traduções. Então você tem NVI, você tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Almeida do século XXI e por aí vai. E depois de muitos anos eu comprei essa Bíblia. Você vai poder acompanhar comigo. Olha só, essa é uma Bíblia, não sei se vai dar para todo mundo ver, Bíblia Sagrada, Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Ele tem o texto no grego-português e no hebraico-português. Não é transliterado, tá? É uma Bíblia que tem duas traduções. De um lado, ela tem a Nova Almeida e Atualizada, e do outro, a Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia que tem o preço mais alto, R$369. Eu fiz uma pesquisa, o melhor preço estava na Amazon. Inclusive, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, mas eu acredito que da mesma forma que tem sido bênção para mim, pode ser para você. Eu vou deixar um link lá na descrição dessa videoaula, um link para... Eu comecei a vender como afiliado da Amazon. Então, se você comprar desse link, você está me abençoando. Eu tenho uma comissão pequenininha, mas eu tenho por vender esta Bíblia direto do meu canal. Então, se você achar interessante, você pode comprar esta Bíblia de lá. Então, vamos ler o texto que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Eu vou ler na tradução, Nova Tradução na linguagem de hoje, que nos diz o seguinte: estou sem óculos. Aí imagina aqui a minha aventura. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo e chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Nova tradução na linguagem de hoje. Por que existe perseguição, irmãos? Porque Jesus veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus falou isso, o ministério dele de salvação. Então, o diabo, ele fica terrivelmente
contra tudo aquilo que vem mostrar Deus para o povo. Essa é a tarefa dele. É o arqui-inimigo das nossas almas. Então, por que existe perseguição? Por que Jesus foi perseguido? Pelo fato de ser o Messias prometido. Segundo, pelo fato de Jesus ser oposição contra o diabo. E isso é uma coisa muito interessante. Vocês se lembram da tentação de Jesus? Jesus foi tentado, o diabo queria de qualquer forma que Jesus negasse a Deus, que Jesus negasse o seu propósito, que Jesus o adorasse. Porém, o Senhor se manteve firme no propósito de cumprir aquilo que ele havia vindo a este mundo para fazer. Olha só o texto de Mateus 8, Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 28 e 29. Eu vou ler na tradução NAA ou Nova Almeida Atualizada. Mateus 8, 28 e 29. Nos diz assim: quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Irmãos, o diabo sabe que ele é um perdedor, que ele é um derrotado e que vai chegar o tempo dele. Então, Jesus veio, os demônios o reconheceram e disseram: olha, você veio aqui antes do tempo para nos destruir? Então, por que Jesus foi perseguido? Pelo fato de ser oposição ao diabo. E terceiro motivo, pelo fato de Jesus ter vindo para salvar os pecadores. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, e ele veio para salvar e não para condenar. Por que existe perseguição para os seguidores de Jesus? Simplesmente pelo fato de Jesus ter dito que seria assim. Jesus disse que teriam perseguições. Eu vou ler Mateus 24, 9 e 10, para nós entendermos esta passagem, esse ponto a respeito do que Jesus disse. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10, que nos diz: vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E também pelo simples fato de serem seguidores de Jesus. No começo, os discípulos e os cristãos eram chamados de seguidores do caminho, porque Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. E depois eles foram reconhecidos lá em Atos 11, 26 como cristãos, porque eles eram muito parecidos com Jesus no tocante ao comportamento e às obras. Então, por que existe perseguição? Nós estudamos sobre por que Jesus foi perseguido e por que os seguidores de Jesus são perseguidos. Terceiro motivo, por não viverem de acordo com os padrões do mundo. Filipenses 1, 27 a 30. Como é que era a perseguição nos tempos apostólicos? É claro, o texto bíblico de João 1,11 diz que Jesus veio para os judeus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Judeus rejeitaram Jesus como Messias. Eles o rejeitaram, por isso, tudo o que ele falava era tido como engano. Jesus era e ainda é tido como um falsário por parte dos judeus religiosos, um enganador. Eu estou lembrando agora, eu vou procurar. Se eu conseguir encontrar, existe um vídeo muito interessante, é uma entrevista de um pastor a um rabino
lá no Muro das Lamentações. E o rabino deixa clara a posição da liderança religiosa judaica sobre quem é Jesus, e é muito interessante. Então vamos continuar. Jesus, por diversas vezes, disse que os doutores da lei estavam distantes de Deus. Está lá em Mateus 23, de 2 a 4, e depois o versículo 13. Vamos ler Mateus 23, de 2 a 4. Nos diz assim. Mateus 23, de 2 a 4. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão entrando. Irmãos, depois que a gente faz 40, eu já fiz, eu vou fazer 50. Os óculos são muito necessários, então eu vou ter que colocar esses óculos aqui todas as vezes que eu for utilizar essa tradução bíblica que tem a letra menorzinha. É importante nós reforçarmos que o afastamento dos judeus sempre existiu. Se você ler o texto de Isaías 29:13, você vai observar que lá naquela época, 700 anos antes de Jesus nascer, os judeus se distanciavam com uma grande frequência de Deus. Então não é da época de Jesus. Jesus veio para eles, inclusive para que eles fossem voltados, eles se voltassem para Deus, mas eles não quiseram. Os discípulos, eles eram seguidores de Jesus, né? Já falamos sobre essa questão. E pelo simples fato de serem seguidores de Jesus, eles foram perseguidos. E a gente vai entrar um pouquinho mais fundo para a gente entender algumas coisas. Assim como em muitos outros períodos da história, quando alguém é contra um sistema, quando o sistema quer seja religioso, político, social, a liderança cria meios para destruir esta pessoa. Esmiuçando, se alguém é contra qualquer tipo de sistema, o próprio sistema se reúne para destruir aquela suposta ameaça. Se vocês já assistiram o filme Tropa de Elite 2, ele fala exatamente sobre isso. Inclusive, no fim, tem um desfecho interessante a respeito disso. Se alguém se levanta contra o sistema governado pelo diabo, governado pelos homens ímpios, o sistema se reúne para destruir aqueles que estão se levantando contra. Então vamos voltar ao texto de Atos 5, 19 e 42. Os saduceus, que eram uma das facções religiosas, era um grupo composto pela alta sociedade financeira, eles eram extremamente influentes, eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem em demônios, e eles faziam parte da alta sociedade religiosa, lá dentro do templo. Os saduceus estavam furiosos com os discípulos por todos os motivos que a gente já estudou nas 2 aulas passadas. E também pelo fato de não crerem na ressurreição, e naquela época era exatamente isso que os discípulos estavam pregando, assim como nós fazemos hoje. E esses homens, eles se sentiram perplexos ou perdidos, está lá em Atos 5, 24. Pelo fato de eles terem saído da prisão de uma forma inexplicável, e eles ficaram furiosos pelo fato dos discípulos os terem desobedecido e voltado a falar de Jesus com ousadia, inclusive sobre a ressurreição dos mortos. Vocês se lembram? Eles começaram a falar, foram presos,
Ali, de uma forma miraculosa, os apóstolos foram libertos da prisão e voltaram a pregar. Inclusive, o anjo falou para eles que eles deveriam voltar a pregar. E eles continuaram. Quando os saduceus ficaram sabendo que os discípulos que estavam presos estavam fora da prisão pregando, eles ficaram furiosos. E olha que interessante, a palavra grega para furiosos é diáprio, que quer dizer cerrados ao meio. Imagina assim, uma cara de desastre, bufando. Eles ficaram dessa forma quando receberam a notícia de que aqueles homens que estavam presos, de uma forma que eles não entendiam, haviam sido livres. Então, a questão política era muito marcante, porque os saduceus queriam continuar dominando a sociedade judaica. À medida que os judeus se convertiam, a força religiosa dos saduceus eles perdiam influência, eles estavam perdendo o controle sobre o povo. Então, irmãos, a perseguição a Jesus, aos apóstolos e os cristãos, ela começou ali no início e ela nunca mais terminou. Olha que coisa interessante, eu busquei para vocês algumas perseguições que o cristianismo sofreu ao longo do tempo. Diocleciano, que foi o imperador romano, que presidiu sobre Roma no ano 303, mais ou menos, ele iniciou uma grande perseguição contra os cristãos, ordenando a destruição de livros, de templos cristãos, a prisão, a tortura, a morte de quem professasse o cristianismo, e ele queria eliminar essa crença. E isso só parou lá na frente, quando Constantino decretou, junto com outros líderes, o cristianismo como religião oficial. Vocês já ouviram falar no Joseph Stalin, mais conhecido como Stalin? Foi um líder na União Soviética e, sob seu governo, houve uma perseguição muito organizada, estruturada, violenta contra líderes religiosos, líderes e fiéis religiosos, especialmente cristãos, numa campanha para eliminar a religião do país. Bispos, padres, fiéis foram presos, torturados, executados, com a intenção de erradicar a fé religiosa e consolidar o ateísmo. Até hoje, a ex-União Soviética, ela tem um ateísmo de uma forma muito marcante no meio da sociedade. Vocês já ouviram falar, claro, a história de Adolf Hitler, que foi um grande líder nazista. Ninguém pode discordar que ele foi um líder, que ele foi um homem que chamou multidões e conseguiu juntar milhões de pessoas em torno de suas ideias. Esse Hitler, sobre o regime nazismo, ele perseguiu grupos religiosos de todas as formas. E o que mais sofreu foram os judeus. Milhões de judeus foram mortos. Testemunhos de Jeová, católicos, a igreja de uma forma geral. Principalmente no país chamado Polônia. Milhares de padres foram enviados para os campos de concentração e sofreram coisas terríveis. Olha que interessante. Essa é uma imagem que mostra os países mais perseguidos hoje. Esses dados são de 2024. O país que mais persegue cristãos na face da terra é a Coreia do Norte. Depois vem a Somália, o Iêmen, a Líbia, o Sudão, a Eritreia e a Nigéria. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse material que foi tirado do site da missão Portas Abertas. Vale a pena você consultar para colher mais informações. A Coreia do Norte é um país terrivelmente perseguidor do cristianismo. Se alguém é descoberto como cristão,
existe efetivamente uma sentença de morte para essas pessoas. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos e eles enfrentam lá uma vida de trabalho duro e poucos sobrevivem. Os membros da família, mesmo que não sejam cristãos, recebem o mesmo destino. Agora vocês imaginam, existem pessoas que, por desconhecer o assunto, falam: não, esse negócio de perseguição não existe mais não, isso foi só lá na época dos apóstolos de Jesus. Nós estamos falando de dados de 2024, então a perseguição continua. Na Coreia do Norte e em muitos países do Oriente Médio, não é possível viver uma fé livre. Você não pode falar de Jesus para as pessoas. Aqui na nossa cidade, ele não mora mais aqui, mas eu tenho um amigo que foi preso no Egito porque eles ele foi pego em flagrante falando de Jesus para um muçulmano. Ele foi preso e foi uma luta. A igreja do mundo inteiro orou para que ele conseguisse ser liberto. E hoje ele está ministrando, ensinando em outra parte do mundo. Então, irmãos, aqueles que se arriscam a viver uma vida cristã, eles têm que fazer isso na Coreia do Norte de maneira sigilosa. A igreja da China, até pouco tempo atrás, e ainda em alguns locais, eles se reúnem de forma completamente escondida. Então, às vezes as pessoas falam: irmão, não existe esse negócio de perseguição mais. Os dados estão aí para que você entenda. Olha que marcante. Reconhecer qualquer atividade da família, reconhecer qualquer divindade, além da família Kim, que é a família que governa a Coreia do Norte, é considerado uma ameaça para a liderança do país. A lei do pensamento antirreacionário, promulgada em dezembro de 2020, torna ainda mais claro que ser cristão ou portar uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. Apesar de existirem algumas igrejas para visitantes na capital, Pyongyang, elas existem apenas para propósito de propaganda e não há qualquer indício de liberdade religiosas no país. Quais são as maneiras que nós chamamos de maneiras veladas de perseguição? Nós vivemos em um país aberto ao Evangelho. Nós vivemos em um país onde nós podemos nos reunir, inclusive existem mega igrejas que congregam milhares de pessoas. Nós podemos fazer evangelismo ao ar livre, nós podemos fazer distribuição de folhetos em qualquer lugar. Porém, existe no nosso país, em muitos países onde a democracia prevalece, uma maneira velada, escondida, maquiada de perseguição. Vamos ver algumas. A primeira é a proibição ou a restrição para realizar culto religioso em locais públicos como universidades, escolas, praças. Eu me lembro, no ano 2004, 2005, mais ou menos, que eu congregava na cidade de Uberaba, na Igreja Assembleia de Deus, e nós fazíamos muitas cruzadas. Quase todos os fins de semana existiam trabalhos de cruzadas, de avivamento, onde as pessoas se reuniam na praça, em cima de um caminhão. Eu lembro que naquela época nós participávamos de uma equipe de evangelismo, e era muito simples fechar a rua. Era só ir com um requerimento na prefeitura, com um tempo, não me lembro quanto tempo tinha que ser antes, e eles fechavam a rua tranquilamente e mandavam a viatura para nos acompanhar. Hoje não é assim mais. Não se pode mais fechar ruas com propósito de cultos religiosos, de qualquer etiologia que seja. Isso varia de município para município. Se você conseguir a autorização para fazer o trabalho, é cheio de regras.
Então não pode passar de horário, não pode ter tantas pessoas, não pode ter caminhão, é uma série de restrições. Então essas são maneiras veladas de perseguição. Outro tipo de maneira velada de perseguição, a proibição de utilizar símbolos de qualquer religião em repartições públicas. Qual que é a justificativa? Eles dizem que o Estado é laico, ou seja, ele não tem nenhum tipo de credo, não professa nada. Parabéns, o Estado é assim. Nós não podemos impor o cristianismo ou qualquer outro tipo de religião em locais públicos. Porém, a utilização de símbolos, ela não pode ser proibida e em muitos lugares ela já é proibida. Vocês se lembram que às vezes a gente entrava em hospitais, tinha lá uma cruz, tinha lá um símbolo religioso de outra religião. Hoje, em grande parte dos hospitais, dos fóruns, das delegacias, não podem mais. Isso varia também de estado para estado. Outra forma velada de perseguição: discriminação a qualquer tipo de religião. Irmãos, nós estamos falando de qualquer. Nós não somos exclusivos. O cristianismo, eu creio que é a revelação de Deus para a humanidade, para a salvação, que Cristo é o Salvador. Porém, eu não posso obrigar as pessoas a me seguir ou a seguir Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa na igreja brasileira, onde as pessoas querem obrigar os outros a andar da forma que a gente acredita ser certo. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, irmão. A tarefa não é sua, não. Você não pode. Algumas pessoas, de alguns anos para cá, elas estão parecendo inquisidores. Né? Na época da Inquisição da Igreja Católica, as pessoas ou se batizavam ou morriam. Então, vamos tomar cuidado. Da mesma forma que tem perseguição de lá para cá, a gente acaba perseguindo daqui para lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? A perseguição existiu, ela continua existindo, só que em alguns lugares de forma velada. Nós vamos então para o tópico número 2, que tem o título A Igreja Protegida. Vamos lá. A Igreja Protegida. O capítulo referência para esta lição bíblica nos mostra que os apóstolos haviam sido presos. Já contamos essa história por estarem pregando sobre Jesus e a ressurreição. Atos 5, 17 e 18 nos diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Os apóstolos foram presos, mas continuavam em oração, assim como a igreja que permanecia em oração por eles. O versículo 19 do capítulo 5 nos mostra que um anjo apareceu e os libertou de forma miraculosa. Olha só, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras desta vida. O comentarista desta lição, ele nos traz à memória um fato de que os anjos de Deus sempre estiveram e continuam agindo em favor dos crentes. E isso precisa ser esclarecido em sala de aula. Nós estamos no tópico 2, que fala sobre a igreja protegida. A igreja protegida, ela é protegida por Deus. E Deus utiliza os anjos para muitas dessas ações relacionadas à proteção. Hebreus é um título que precisa ser elucidado, esclarecido, mostrado para os seus alunos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que define o que é um anjo. Hebreus 1, 14 nos diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha a tradução Nova Versão Transformadora.
Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. E a nova Bíblia Viva em português diz: não, pois os anjos são apenas espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a sua salvação. Por que os anjos entraram em ação naquele momento em que os discípulos estavam presos? Porque os apóstolos, os discípulos, não poderiam sair da prisão e o Senhor desejava manifestar o seu poder à igreja e também aos judeus. Aqueles homens, saduceus, doutores da lei, precisavam entender que aqueles homens estavam fazendo o papel para Deus. Eles eram ministros de Deus naquele lugar. E aí Deus usou o anjo para tirar os apóstolos de dentro da prisão. E a gente vai ver, houveram outras ocasiões que isso aconteceu. Existem situações, irmãos, que não podem ser resolvidas com aparatos humanos. Definitivamente, existem situações que nós não conseguiremos resolver. E aí entra o nosso Deus Todo-Poderoso. Por que isso acontece? Porque em grande parte dessas situações há algo espiritual por trás daquilo que está acontecendo. A gente vê, às vezes, vizinhos completamente atribulados, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por trás daquela atitude existe um ser espiritual movimentando tudo. O livro de Atos nos mostra, como eu disse, em outra passagem, no capítulo 12, algo um pouco mais marcante, bem assim, mais detalhado. Atos 12, de 1 a 4. Olha o que o texto diz. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha que coisa interessante. Reforçando, existem situações em que o próprio Deus precisa vir nos auxiliar, nos socorrer. Existem situações, irmãos, que aos nossos olhos são impossíveis de serem resolvidas. E aí que entra a ação miraculosa do Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. Um quaterno de soldado, o grego é tetradion. Ele era um grupo de 4 soldados e era um padrão do exército romano, de guarda romana, comum para prisioneiros importantes. Geralmente, 2 soldados ficavam com o prisioneiro, um de cada lado, talvez acorrentados a eles, e os outros 2 ficavam na porta da sala. Portanto, 4 quaternos de soldados significa que, durante os 4 turnos de guarda, em todos os 4 turnos, a cada 6 horas eles revezaram, e durante 24 horas por dia, 4 soldados estavam vigiando aqueles discípulos. Interessante. Ele era um homem. Nesse quadro de Atos 12, que era Pedro, um homem foi vigiado durante 24 horas por dia por 4 soldados. Um de cada lado, provavelmente acorrentado a eles, e 2 na porta da cela para que ele não escapasse de forma alguma. Que coisa, né? Um simples homem foi tido como um tipo de criminoso de alta periculosidade para que houvesse esse tipo de atitude. Olha que interessante. Essa medida de segurança extrema demonstra a seriedade com que o Herodes Agripa I
via a prisão de Pedro e sua determinação em mantê-lo detido, especialmente após aquela fuga lá de Atos 5 dos outros apóstolos. Irmãos, o diabo não brinca em serviço. Ele não brinca. Pedro diz, existem textos marcantes, nós vamos estudar isso hoje, que mostra que ele está vigiando, ele está buscando, ele está terrivelmente focado para nos destruir tudo aquilo que se levanta em nome de Cristo. Essa guarda rigorosa é destacada na narrativa para enfatizar a intervenção divina e o poder da oração que levou à libertação miraculosa de Pedro. O que é o título desse slide? Por que os anjos entraram em ação? Herodes colocou uma guarda impenetrável sobre Pedro. Esses 16 soldados não tinham nenhum tipo de possibilidade para ele fugir. Isso, irmãos, irmãs, é um testemunho da intensa oposição que a igreja primitiva enfrentava. No entanto, o texto imediatamente contrasta essa segurança humana com o poder da oração contínua e fervorosa feita pela igreja. A dimensão da guarda humana ressalta a magnitude do milagre divino. A igreja, naquela época, ela não se desesperou diante daquela situação terrível, uma situação de ameaça, uma situação de morte. Tiago havia sido morto e Pedro, provavelmente, se ele não tivesse sido liberto, ele seria morto, mas por causa da oração de Pedro, dos apóstolos e da igreja, aquele homem foi liberto. Esse evento é um poderoso lembrete de que nenhuma porta de prisão, por mais guardada que esteja, pode conter, melhor dizendo, a vontade de Deus quando o seu povo ora. Nós estamos no tópico 2, a igreja protegida, e o comentarista ele fez questão de trazer à memória o fato de que os anjos de Deus sempre estavam agindo em favor dos crentes. E isso precisa ser esclarecido. Já falamos sobre isso. Eu estou voltando os slides, irmãos. Me perdoe, vamos lá. Existem situações que o Senhor ele nos convoca para ação. Ele nos convoca para agir. Outras situações, o Senhor nos convoca para orar. E isso, somente as ocasiões vão nos mostrar. Existe um texto no livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que fala sobre aquele episódio dos profetas de Baal. E aquela história nos mostra que por causa da oração do profeta, o próprio Deus desceu fogo e consumiu tudo que estava ali no altar. Consumiu as pedras, a madeira, inclusive a água que foi tocada pelo fogo que veio diretamente de Deus. A igreja, ela é protegida por Deus. Vocês se lembram que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? A igreja tem 2000 anos de existência. E enquanto Jesus não voltar para buscar esta igreja, ela vai continuar sendo protegida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos trazer para os nossos dias? Nós, como igreja, precisamos lembrar do fato de que é o Senhor quem peleja por nós e não os homens. Isso precisa, irmão, em nome de Jesus. Isso tem que ficar claro. Nós precisamos resgatar isso dentro das nossas igrejas. Nós estamos vivendo um período muito estranho. As pessoas estão dando valor exageradamente. Não estou falando que não tem que ter valor, mas as pessoas hoje elas querem colocar a salvação dos seus problemas nos seres humanos, nos políticos, nas autoridades, e nós estamos esquecendo de que
A maior autoridade que existe nessa terra, em qualquer outro lugar, é o nosso Deus. Nós servimos um Deus todo-poderoso. E em grande parte das vezes a gente busca nos homens a solução para os nossos problemas. E nós precisamos ensinar isso nas nossas igrejas, irmãos. Os cultos de doutrina precisam voltar a falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo tenebroso na igreja brasileira. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a confiança das igrejas brasileiras, dos líderes religiosos, parece estar colocada na política. Se não for o X, o Y, o Z, nós não vamos ser salvos. Irmãos, onde é que nós vamos chegar desse jeito? Onde é que nós vamos chegar? A igreja está vivendo um tipo de militância política. E eu não estou falando de candidato X, nem Y, nem Z. Eu estou falando que a igreja, e assim, aí eu falo de igreja como congregações, placas de igreja, líderes religiosos, eles estão idolatrando pessoas. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós devemos agir, em grande parte das vezes, mas existem situações que somente Deus pode agir. Assim como aconteceu com Pedro, estava preso, 4 quaternos de soldados, 24 horas por dia sendo vigiado. Ninguém poderia soltar Pedro. O que aconteceu? Deus manda o anjo, a prisão treme e ele é solto e ninguém fica sabendo de como isso aconteceu. Essa imagem é de um irmão. Ele era conhecido como Irmão André, faleceu em 2022. O Irmão André, o contrabandista de Deus. Esse homem foi tremendamente usado. Eu vou deixar um vídeo que conta a história, está no link da descrição desta aula. O Irmão André, ele era contrabandista de Bíblia, ele foi para lugares onde o evangelho não entrava e ele contrabandeou milhões de Bíblias. Ele fez a palavra de Deus chegar a lugares onde ela não existia. E quando ele estava em missão para entregar Bíblias na Polônia, extremamente fechado, ele pediu para Deus fazer uma coisa sensacional. Ele andava com um fusquinha e ele disse que estava chegando na fronteira da Polônia e o capô do Fusca, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, vai aí no vídeo da internet e procura. Capô do Fusca. Ele é na frente, porta-mala dele era na frente. Ele abria e estava lotado de Bíblia. Se aqueles soldados pegassem o Irmão André com aquelas Bíblias, ele seria preso e provavelmente morto. Então o que ele fez? Ele fez a seguinte oração. Lê o livro O Contrabandista de Deus. Vale a pena, é difícil de encontrar. Ele diz o seguinte: Senhor, por diversas vezes tu abriste os olhos de cegos. Agora eu te peço em nome de Jesus, fecha os olhos desses soldados. E aí diz que eles abriram o capô do Fusca, o porta-mala, e não viram nada. Eles viram outras coisas, mas Bíblias eles não viram. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, a igreja ela é protegida. O dono da igreja é Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar disso em nome de Jesus. Quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo. Não foi nenhum homem. Então, quando você estiver diante de situações que são humanamente impossíveis de serem resolvidas, lembre-se, Jesus é Deus, é Senhor e está conosco, batalhando, pelejando para conosco. Lembra do Salmo 46? O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem sabe na sua sala de aula você vai se deparar com uma situação em que algum dos seus alunos ele está terrivelmente abalado, precisando de uma solução miraculosa de Deus. E quem sabe Deus te use nesta oportunidade para falar com ele. Eu já tive experiências muito marcantes a respeito disso, de pessoas que vieram depois do término da escola dominical e falaram: irmão, ora por mim, eu estou vivenciando uma situação terrível
e nós oramos e o Senhor operou o milagre. Eu nem sabia o que estava acontecendo com aquela pessoa, mas ele resolveu comentar, ele resolveu abrir aquela situação para mim, e nós oramos e Deus operou um milagre. A igreja, ela é protegida pelo Senhor. Vamos para o tópico 3, a igreja destemida. A palavra destemido tem a etiologia formada pelo prefixo de negação des. Todas as vezes que você vê o des em uma palavra, ele está negando. Desprotegida, destemida, e outros des por aí. Então é formada por des e do verbo temer, que significa ter medo. Ou seja, literalmente, destemido significa aquele que não teme, aquele que não tem medo, ou aquele que é sem temor. Vamos retornar ao conceito da comunidade? Uma comunidade é um grupo de indivíduos que compartilha algo em comum, no nosso caso, a fé. O que é uma igreja destemida? Uma comunidade de fé que não tem medo, ou seja, ela não se deixa esmorecer por causa do medo, ela é destemida. Medo de quê? Medo de quem? Do diabo, dos seres humanos governados pelo diabo e do sistema mundano que governa o mundo. Vamos voltar ao texto? Texto de Atos 5, 14 a 16. Olha só. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Versículo 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Versículo 25. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Nós já estudamos sobre essa história de uma forma exaustiva, mas o versículo 42 nos diz: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Os discípulos foram presos, os discípulos foram soltos pelo anjo, continuaram pregando. Lá na frente, Pedro foi preso, Pedro foi solto e continuou pregando. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, como é que os apóstolos mantinham esta firmeza? E essa resposta está na Bíblia. Olha só que coisa interessante. Mesmo diante das perseguições e das prisões, os discípulos permaneciam fiéis a Jesus e continuavam pregando o Evangelho. Isso demonstra que eles eram destemidos, não tinham medo do que aconteceria, do que poderia acontecer, e não se desanimavam por qualquer coisa. Como que eles conseguiam isso? A resposta a essa pergunta está em Atos 1:8 e Atos 2:14. Lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo desceu em Pentecostes para que o povo, os discípulos, os apóstolos fossem testemunhas de Jesus. E aí em Atos 2, Pedro começa, toma a palavra e quase 3.000 almas são salvas. O segredo, irmãos, para ser testemunho de Cristo, mesmo diante de situações terríveis, é a presença do Espírito Santo. Vamos passear um pouco na história. Essa aula ela ficou um pouco maior, mas é que tem muitas informações. Então eu até sugiro a você que extraia os principais tópicos e leve aos seus alunos. Os mártires do cristianismo. O primeiro foi Estevão. Vocês sabem que ele foi apedrejado, ele foi morto, mas ele manteve-se fiel a Jesus. Os apóstolos Pedro e Paulo, a história nos mostra que Pedro foi crucificado em Roma
E ele foi crucificado, de acordo com a história, de cabeça para baixo. Ele disse: olha, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que meu Senhor. Pode me virar de cabeça para baixo e me crucificar. Assim for. Paulo, a história nos mostra que ele foi decapitado e eles foram, ambos, né, tanto Pedro como Paulo, foram vítimas da perseguição do imperador Nero, o terrível imperador que colocou fogo em Roma. A história também nos mostra a história de sofrimento do mártir Policarpo de Esmirna, que foi um pai da igreja, ele era bispo da igreja em Esmirna, e eu não vou ler isso tudo por causa do tempo, mas ele tinha, se eu não estiver enganado, 84 anos quando os soldados romanos entraram no cômodo, na casa onde ele estava, e ele fez uma coisa. Ele disse: olha, vocês vão me prender, então eu só quero pedir duas coisas. Eu quero me alimentar bem e eu quero orar. E diz-nos a história que ele pediu 1 hora de oração, mas ele ficou 2 horas orando e nenhum dos soldados teve coragem de interrompê-lo. Policarpo de Esmirna. Os dados mostram isso, os dados mostram que ele foi condenado à morte, ele foi despido, era dessa forma que acontecia a fogueira, né? E eles formavam um círculo de fogo ao redor da pessoa e a pessoa era queimada. O que aconteceu é que aquele homem não morria. O fogo estava ali, o fogo estava queimando, queimando. A história nos mostra que eles sentiam o cheiro da carne sendo queimada, mas ele não morria. Então, o que o imperador fez? Ele pediu ao soldado para furar aquele homem, para que ele morresse. E olha só que coisa interessante. Saiu tanto sangue dele que apagou o fogo. Mas ele morreu, ele foi morto por causa de Jesus. E ele deixou uma frase, essa frase ecoa e vai ecoar por toda a existência da humanidade e pela eternidade. Ele diz o seguinte: há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Senhor e Salvador? Por que ele falou isso? Porque eles disseram para ele: para com esse sofrimento, para com essa situação, nega esse Jesus. E aí ele disse isso: há 86 anos eu sirvo a Cristo. Então vamos para a nossa conclusão. A igreja primitiva, irmãos, ela foi perseguida, conforme foi predito por Jesus. Essa perseguição continuou ao longo dos séculos, sobre as mais diversas nuances, e ela continua existindo nos dias atuais, de uma forma ou de outra. Cabe a nós, cabe a mim e a você, que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, permanecermos firmes e constantes, crendo que o Senhor estará conosco e sempre fará a sua vontade. Eu quero terminar lendo 2 textos. O primeiro se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 a seguir, que nos diz: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a tradução NVI. E 1 Coríntios 15, 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja sofreu perseguição, continua sofrendo, mas nós precisamos ter o estandarte da fé nas nossas mãos e usar as armaduras de Deus para que nós finquemos o pé e não desfaleçamos. Em nome de Jesus, que você seja um instrumento do Senhor na frente dos seus alunos e que o Senhor lhe use soberanamente, em nome de Jesus. E Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.